Bem-vindos a mais uma palestra do Summit de Empreendedorismo. Eu sou Herbert Steinberg, professor, consultor, conselheiro de empresas. Tenho originado conteúdo de governança desde que este assunto surgiu há 20 anos atrás. Governança é uma palavra que está na moda e muito tem se usado a palavra de forma indevida. Eu sou ainda da época que governança, no fundo, era usada apenas para designar o departamento dos hotéis que se organizavam, se arrumavam as camas dos hotéis, era a tal da governança. Hoje em dia se fala indevidamente em governança de TI, governança disso, governança daquilo. Mas, no fundo, é como você ser confiável aos olhos de estranhos. Você, eventualmente, investindo numa empresa, não necessariamente de forma majoritária, querendo ter certeza que o seu dinheiro, o seu esforço, a sua energia é tratado como se você fosse o majoritário. Ou que o seu R$1 seja tão importante quanto o R$1 daquele que é o majoritário. Por trás dessa relação, muito se fala de orientarmos as questões de perpetuação da empresa, além da perpetuação, como ter uma performance acima da média, não por questão de ambição ou questão específica de ego, mas como performar acima da média para você estar à frente dos seus concorrentes. Além disso, você precisa ser confiável, confiável aos olhos de estranhos. E estranhos são todos que estão à sua volta. Os funcionários, os parceiros, os teus fornecedores, aqueles que investem com você, no fundo, te conhecem, mas não te conhecem a fundo. Por trás disso, investigando esse assunto, eu comecei a aprofundar o meu entendimento sobre por que estas coisas dão certo ou dão errado. Por que os empreendimentos dão certo e dão errados? Basicamente, tem 3 pilares que regem tudo na vida, seja numa compra, numa venda, num investimento, num empreendimento. São questões ligadas a poder, ligadas a afeto e ligados à grana. Isto é o resumo de tudo que pode dar confusão numa organização, seja ela lucrativa, seja uma fundação, uma organização de pessoas em prol de fazer alguma coisa. Então a gente precisa prestar, na verdade, muita atenção de como se comunica, como se contrata as coisas e como se garante que aquilo que é falado é entregue. Hoje vou tocar no assunto a dimensão humana da governança corporativa. O assunto governança, ele procura tratar, e seus códigos, da longevidade, do controle da organização e muitas vezes se a performance da organização está melhor do que não estaria se não tivesse governança. Hoje, se você acompanha ações na Bolsa ou mesmo os créditos concedidos por órgãos de fomento, de desenvolvimento, como o próprio BNDES, outros bancos de fomento, o AFC do Banco Mundial, eles têm lá uma série de práticas que são pautadas as coisas que eles buscam ver nas organizações para que elas tenham mais valor e para que elas sejam críveis aos olhos de estranhos. A governança tem 4 pilares. O disclosure, em inglês, o equity fairness, a parte de accountability e a parte de social responsibility. Vou traduzir isso. Transparência. Transparência no sentido, o disclosure, no sentido de que você tem vontade de dividir as informações com aquele que investe ou que transaciona com você. Não é aquilo que você tem que transmitir, mas é aquilo que você tem vontade e acha que vale a pena transmitir. Responsabilidade corporativa é ter certeza que você não está fazendo um negócio para deixar de existir ou para criar riscos que aquele que investe em você ou aposta em você não está disposto a correr. Prestação de contas é uma coisa que dá muita confusão. Quem tem sócio tem patrão.
Quem tem patrão precisa prestar contas. Eu vejo, especialmente nas relações humanas mais delicadas de empresas familiares, por exemplo, a confusão que é uma pergunta simples, que é normal em qualquer tipo de empresa. Escuta, como é que está aquele assunto assim, assim, assim? Basta uma pergunta desse tipo para criar uma confusão danada, uma briga, ou alguém gritar com o outro dizendo: por que você está perguntando? Está dizendo que eu estou roubando? O cara não perguntou, só perguntou como é que estavam as coisas, não disse absolutamente nada. Mas nós, especialmente latinos e embaixo de empresas familiares, colocamos a emoção na frente da razão. Sobre equidade ou fairness, eu queria traduzir algo bastante complexo, imaginando que você tenha investido numa empresa R$1 e alguém tenha investido muitos reais. Não importa, o seu R$1 como unidade monetária é igualzinho a cada um dos reais daquele que colocou muitos reais na empresa. É evidente que ele terá mais ações da empresa, ele pode até mandar mais na empresa, mas o seu R$1 tem que ser tratado da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com o mesmo tudo do que o R$1 do minoritário. Para situar a governança, vocês estão vendo aí na tela uma espécie de 2 losangos. Aí o losango de baixo é como nós aprendemos nas escolas. As estruturas eclesiásticas, as estruturas militares, as estruturas de organização em qualquer empresa, tem lá alguém que manda, a turma do intermediário e os peões, ou seja, a galera de baixo que carrega o piano nas costas. Então você tem uma orientação e tem um monte de gente entregando. No losango de cima, que está aí ao contrário, não necessariamente é um losango melhor, maior, mais importante. Não, ele só está localizado acima, que é onde se dá o poder, o dono, o controle. Então você tem o conselho de administração, muitas vezes, ou as pessoas que são mais importantes na companhia, e os donos da companhia. E as funções de cada uma desses grupos de pessoas é diferente. Enquanto o grupo de baixo executa uma estratégia, ele controla as operações, opera a companhia, o de cima cria a estratégia e monitora e controla a sua execução. Ou seja, de um lado, um dirige e monitora, que são os acionistas, e a gestão, os gestores, eles atuam alinhado com os acionistas e presta contas. Tem uma coisa que gera insatisfação sempre que falo, muita conversa, muita jogo de cintura, saia justa, quando eu explico o sentido da palavra executivo. Cognitivamente, executivo vem de executar. O executivo existe para executar. O executivo jura por Deus que é classe de avião, PF da Paulista, prato feito da Paulista, que é o cara que sabe da estratégia. Pode até saber, mas a gente tem que lembrar que a empresa tem dono, independente do seu tamanho, e que tem alguém que executa, que é o executivo. Nesse chart, vocês conseguem observar que o tal do CEO, do cara, do tio, o cara que manda, é o tal do Chief Executive Officer, ou seja, é o gerente geral, o presidente. Ele tem uma atuação sobre a gestão, sobre seus diretores, e tem um reporte e apoio de órgãos como auditoria, como o próprio os conselhos, seja de administração ou fiscal, e os próprios acionistas em assembleia. Então, é nesse meio que ele vai atuar e gerenciar o seu trabalho. Os pilares da governança, já falei no início, equidade, que vem de fairness, de transparência, prestação de contas e a responsabilidade corporativa dessa empresa continuar existindo. Não adianta, lembra-se daquele caso tão famoso da Enron, ou do próprio Banco Nacional, aquele que tinha o Senna como garoto propaganda, ou tal do Banco Santos, pode ser qualquer outro tipo de organização. Você paga bônus, você dá retorno, tem números maravilhosos, mas o empreendimento deixa de existir. Portanto, aquilo que você investiu naquela companhia some. Não adianta nada você receber dividendos e retorno ao longo do tempo, mas ao longo do tempo você deixa de existir. Tudo que você construiu e tudo que você fez sumiu.
Quais são as principais razões formais para se implantar um modelo de governança? Rapidamente, profissionalização, separação de patrimônio e do próprio negócio, todas as questões relativas a M&A, ou seja, mergers, acquisitions, envolvendo fusões, aquisições, alianças, parcerias, reorganização societária, a participação de investidores institucionais na base acionista, processo sucessório, muito importante, a gente vai falar sobre isso, a responsabilidade social, não a marqueteira, mas a de fundo, alianças e parcerias, abertura de capital, ou seja, entrar capital novo e terceirização. Desses todos, eu chamo a atenção a confusão que se faz com esse termo chamado profissionalização. Profissionalização não significa tirar parente dentro da empresa. Existem empresas familiares absolutamente profissionais. Não fosse assim, não diríamos que a Gerdau, que a Rede Globo, que a Votorantim seriam empresas não profissionais, porque tem Moraes a Votorantim dentro da Votorantim, ou porque tem a Marinhos dentro da Globo, ou porque tem a Gerdau dentro da Gerdau. Não é assim que funciona. Profissionalizar significa adotar processos profissionais alinhados com o mercado. Não significa só ter pessoas de fora da família, porque essas também quebram as companhias. Aliás, todos vocês que estão nos vendo, a grande maioria, vão se tornar empreendedores individuais ou multifamiliares na medida que se juntam entre uma, duas, três pessoas de diferentes famílias para tocar um negócio. Portanto, a profissionalização tem a ver com adotar processos profissionais e não necessariamente ter alguém que é seu parente. Isto não faz diferente. É diferente de você ter uma postura, por exemplo, doméstica. Isso é outra coisa. Em toda a organização, vocês vão observar nesse chart, acompanhando o fluxo que aí está desenhado, que com o amadurecimento do negócio, aqueles que conseguem passar da fase de sobrevivência, acabam, no tempo, recebendo novos elementos, novos talentos daqueles que são os fundadores da companhia. E a empresa começa a receber pessoas de fora, famílias de fora, mais funcionários, há uma natural dispersão do conhecimento. Às vezes fica difícil até saber o nome das pessoas, dependendo do número dessas pessoas novas que vão entrando na organização. Não fosse isso, vai que dá um azar da empresa dar certo e durar muito, essas empresas vão passando de geração para geração para novas gerações de família. E geralmente as empresas, elas crescem, ainda que rápido, mesmo sendo geniais, menos rápido do que as próprias famílias crescem. Qual é o desafio disso? É o distanciamento dos donos iniciais da própria organização, dificuldade de manter a cultura, o legado, o espírito, o DNA que a companhia foi formada, e com a entrada de herdeiros, investidores e sócios, você cria a necessidade de alinhar interesses e criar regras, seja de conduta, seja de entendimento de quais são os valores da companhia. Finalmente, por que faríamos governança? Respondendo antes, logo uma pergunta que virá, certamente, eu estou começando agora, a minha empresa é pequena, será que eu preciso de governança? Você sempre precisará de governança. Você não precisa ter as estruturas instaladas, você não precisa montar um conselho, você não precisaria ter um acordo sofisticado para ser amistoso ao mercado de capitais, você não precisaria estar alinhado a todos os princípios que os bancos de fomento solicitam, neste começo. Mas você deve entender o que é e quais são as práticas de governança que faz com que você seja reconhecido como confiável, como uma empresa que vale a pena, como uma pessoa que gerencia o seu negócio de forma absolutamente, de novo, confiável e, portanto, as pessoas queiram usar seus serviços, queiram comprar seus produtos e acreditam até que podem ser seus sócios, até como minoritário, você estando no controle, que ainda assim eu confio nessa empresa. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, apenas para ter no radar de vocês, porque aqueles que quiserem depois podem olhar de novo, fazer o download desse material,
Uma das razões pela qual se faz um modelo formal de governança é para alavancar o valor da empresa. Isso significa alavancar, para ser bem claro, é aumentar o valor da empresa, fazer ela valer mais. Acessar, portanto, novas fontes de capital, fontes mais perenes e fontes mais baratas. Responder a pressões externas, para criar uma condição de melhor você se colocar como a empresa favorita daqueles que vão investir. Equilibrar interesses divergentes de acionistas. As regras de governança acabam criando equilíbrio entre acionistas diferentes. Muitas vezes a gente encontra numa mesma empresa, numa mesma organização, numa mesma família, pessoas que querem comungar da empresa, mas têm visões absolutamente diferentes de como e de que forma tomar risco. Uns são mais, vê o copo sempre mais cheio e querem tomar risco. E outros são mais conservadores e não gostariam de tomar risco. Como alinhar esses interesses? Não tem certo e não tem errado. E a gente tem que tomar cuidado para buscar o consenso, mas muitas vezes buscar o consenso vai criar um desconforto enorme e um gosto amargo daquele que não vai tomar o risco que gostaria e vai achar que o outro é um roda presa. Ou aquele que não quer tomar risco porque tem medo vai achar que o outro é um louco varrido. Aliás, essas expressões, geralmente, eu escuto muitas vezes nas nossas interações. Além disso, a governança ela ajuda a resolver problemas da própria relação e da governança familiar, que ela se torna exacerbadamente mais sanguínea, mais estomacal, mais emocional. Assegurar que a empresa se sustente no tempo e que, adotando boas práticas, a gente possa perpetuar a companhia. Saber que a gente está apostando em algo que vai durar. E alavancar melhores resultados operacionais, de novo, não por ego ou simplesmente ambição, mas criar resultados acima da média para você ser melhor do que os seus concorrentes. Muito bem. Eu tenho certeza que estou passando superficialmente sobre elementos da governança, sobre como controlá-la, como monitorá-la, como gerar valor, como ter a percepção de que os números que vejo são os números que são reportados, que são confiáveis, que eu tenho processos colocados, que eu sigo os códigos de boas práticas promulgados pelo IBGC, seja pelos institutos de pesquisa, por aqueles que estudam os fundamentos da governança, os próprios conselheiros, os professores de governança acabam originando conceitos que ajudam as empresas a seguir. Mesmo comprovadamente, estou falando agora não de forma acadêmica, mostra-se no acompanhamento da Bolsa, mostra-se no acompanhamento dos valores das empresas do mercado, a disposição de investidores pagarem um prêmio, pagarem um ágio, pagarem algo a mais por empresas que demonstram governança, mostram que tem governança. Ou seja, em governança, você não vai receber nunca um selo, um tipo ISO 9000 da governança que, portanto, você é confiável. Não é assim que funciona. O investidor olha para a sua empresa, avalia o estatuto, avalia tudo o que acontece na sua empresa e, sem que haja um selo, ele aposta nessa empresa porque ele sente que as coisas estão bem organizadas, controladas, são transparentes, são divididas. É isto. Mas as empresas quebram pelas questões mais diferentes que a gente possa imaginar. É a falta de regras, ou colocar a emoção ou a natureza humana, as nossas agendas explícitas ou não. Não são agendas escusas, mas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente faz, as infrações que cometemos, é que faz com que as coisas não dêem certo. Quando aquele banco inglês foi vendido por 1 libra para o ING, por 1 libra, o que aconteceu ali foi que aquelas operações daquele jovem na Ásia, operando
e não informando o seu chefe, ou o seu chefe cobrindo as operações que fazia, fez com que o banco quebrasse, um banco de 300 e tantos anos. As coisas que aconteceram de novo em empresas aqui que estamos cansados de ouvir, como a Enron, como o Banco Nacional, só para ficar mais próximo, tem N exemplos. Mesmo as empresas da Lava Jato, os sócios dessas empresas viram o seu patrimônio derreter. Empresas que pareciam inquebráveis, que eram absolutamente padrão mundial. Essas empresas do dia para a noite deixaram de valer. Alguma coisa aconteceu ali que as regras não foram cumpridas. E por que isso acontece? Porque as pessoas são cheias das vontades, as pessoas são cheias das ambições, das fantasias. Não existe, eu vejo até com certa graça, afirmações do tipo, eu enquanto profissional, ou uma fase mais absurda, eu enquanto pessoa, como se houvesse uma separação entre o profissional e o pessoal. As pessoas são únicas, com todas as suas circunstâncias. Não existe na empresa algo que nos filtra das nossas emoções e das nossas agendas, mesmo que elas sejam ocultas. Imagina virtualmente você passar na catraca da tua empresa, enquanto era o normal, né? Todo mundo ir para a empresa de manhã, hoje muitos não vão, ficam em home office, mas quando a gente ia para a empresa de manhã, não tem ali um filtro que a gente deposita num escaninho, num armário virtual, a nossa tristeza, o nosso cheque especial, o time que perdeu, a mulher que nos deixou, a nossa espiritualidade, a nossa sexualidade, e dali nós entramos dentro da empresa e passamos a ser uma outra pessoa, alinhado a estas questões que a empresa espera de você. E que no final da tarde você passa pela mesma porta, pela mesma catraca e recolhe a tua espiritualidade, a tua sexualidade, tudo de volta e volta a ser pessoalmente alguém. Nós somos o que somos e levamos nossas circunstâncias, explícitas ou não, para dentro da companhia. E no fundo a companhia se torna a somatória dessas energias, a somatória dessas crenças, explícitas ou não. Eu cansei de ver que as coisas que se falam na companhia não batem com as coisas que se pensam. Eu tinha um período da minha vida, ainda muito jovem, executivo de empresas, e que eu ficava observando e achava que pato novo não dava palpite. E, portanto, era melhor ouvir do que falar. E eu não entendia a conexão entre as decisões tomadas e o que se apresentava. Eu olhava números, eu olhava fatos, eu lia relatórios de mercado, eu observava coisas e aí se tomava uma decisão totalmente diferente daquilo que estava se falando. Até que passaram alguns anos e acho que me tornei médium, um médium corporativo, que entrava nas salas de reuniões e começava a escutar vozes, escutava as intenções das pessoas ao longo da mesa, fossem chefes ou fossem pares, ou fossem pessoas que respondiam para outros. O que era mais ou menos assim? Eu não sei quantos de vocês já leram um negócio da pré-história chamado gibi. Gibi era um comics, né? Você tinha lá uma revistinha toda desenhada e para designar que alguém estava falando, tinha um balãozinho aqui do lado e estava escrito lá o que o cara estava falando. E quando o cara estava pensando, tinha umas bolinhas que ligavam a outro balãozinho e diziam, esse cara agora não está falando, mas está pensando. Então, este médium que vos fala, corporativo, começou a enxergar nas reuniões, porque eu escutava com os ouvidos, eu observava a expressão da linguagem corporal de quem estava na minha frente, mas eu comecei a ver aqueles pontinhos e aquelas balãozinhos das coisas que os caras estavam pensando. Então, coisas do tipo, alguém está sempre apresentando alguma coisa e vendendo alguma coisa para alguém, mesmo que seja um projeto para a família, mesmo que seja um projeto para fazer um investimento numa empresa, ou mesmo para imaginar o plano que se vai ter na frente. E certamente as aprovações desse plano acabam redundando em disputa por recursos, que são sempre escassos, e busca por poder, porque sua carreira vai andar se você tiver projetos aprovados. A sua carreira não vai andar na mesma velocidade se você não tiver projetos aprovados.
Então eu farei de tudo para conseguir recursos e aprovar projetos. E sempre terão aqueles que vão criar obstáculos a você atingir seus objetivos. Como é que eu sei disso? É que eu comecei a ver coisas. Ou seja, alguém vendendo algo para o público e, ao mesmo momento, lá naquela bolinha do pensamento, aparecia lá, eu vou fazer uma pergunta para desviar o assunto aqui e ver se eu consigo brecar esse projeto que está indo tão bem. Mas isso não é falado, isso é apenas pensado. E aí, se usando uma linguagem corporativa absolutamente pertinente, fala, escuta, ô fulano, você já testou isso no mercado-alvo? Pergunta inteligente, aceitável politicamente. E aí o outro começa a ter que explicar. E aí cria confusão. E aí tem mais perguntas. Bom, ou seja, o meu objetivo, que era postergar a decisão, ou mostrar que o projeto não estava tão firme, ali estava sendo postergado. Por que eu estava fazendo isso? Consciente ou inconscientemente, querendo atrapalhar a aprovação daquele projeto, porque se o projeto fosse aprovado, não me sobraria recursos, que eu estou disputando com esse cara que está apresentando, ou pior, a carreira dele vai mais rápido que a minha, ele vai ser promovido e eu não. Quantas vezes não vi a jovem de pretinho básico ser chamada de inteligente, espetacular, pelo mais graduado da sala? Não me entendam isso como um exemplo machista, eu vi isso várias vezes acontecer. E após uma apresentação singela, boa, mas singela, eu ouvi do principal macho da sala dizer, que espetáculo, menina, com 2 ou 3 igual você aqui na empresa, não precisava desse monte de incompetente aqui. Numa clara e descarrada de um processo de sedução intelectual desse cara com a mocinha, sobre seu intelecto, sobre sua carreira, porque, anyway, o que ele estava afim era de comê-la, para ser claro. Ou seja, muitas vezes isto acontece, e eu chamo de agendas ocultas. Não existem agendas não pertinentes, são agendas ocultas. Saiba que nos meus estudos e nas minhas investigações, eu também descobri que 2/3 das vezes, estes objetivos, essas agendas ocultas, ou esses objetivos de desviar a atenção, são inconscientes. O que deixa a natureza humana desculpada, perdoada. Mas saibam que 1/3 das vezes é de propósito, é consciente, eu vou fazer para ferrar. Ora, por que eu estou sendo veemente nesses exemplos e mudando o ponto? É porque lá na empresa que eu vou empreender, lá na empresa que eu tenho um sócio, lá na empresa que eu tenho executivos que eu contratei a peso de stock options, whatever, não é? Os caras estão cheios de agendas, os caras têm suas vontades, têm suas ambições, têm as suas vontades. E a gente precisa regular as vontades. Eu vou esticar um pouquinho mais para estressar o ponto, mas vou terminar essa parte logo. Ora, parece que o velhinho desceu das montanhas com os mandamentos escritos, eram 10, hoje parece que são 16, acho que 6 não pegaram ainda, mas quando eram os 10 dizia mais ou menos assim, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. Ou alguém não está prestando atenção, ou ninguém dá muita bola para esses mandamentos, porque pelo que me consta, no mundo, todo mundo continua fazendo tudo isso que eu estou listando, só para citar 3 dos 10. Ou não? Pontinhos na carteira, que agora o nosso presidente Bolsonaro vai passar, ou passou para 40, porque parece que 20 estava todo mundo cumprindo rápido, os 20, não é? E aí criava problema para dirigir. Está dizendo que não pode estacionar, a gente estaciona. Está dizendo que não pode passar o sinal vermelho e a gente passa. Está dizendo que não pode isso, ou andar em tal velocidade, e a gente... E o que acontece? É falta de atenção? É que as leis são muito rígidas? O que é que de fato acontece? Eu chego a crer que às vezes o ser humano é feito para transgredir. Ou se não é feito para transgredir, transgride. Bom, enquanto isso é dinheiro de outro, é problema dele, que tem que se reportar a alguém, nenhum problema com isso, eu não vou sofrer. Mas quando o dinheiro é meu, quando o empreendedorismo é meu, quando o capital é meu, quando o risco é meu, eu não quero ninguém cuidando do meu de forma inadequada, porque aí é meu. E é disso que eu estou falando. Nós vamos ter uma organização
nós vamos transacionar com clientes, nós vamos transacionar com fornecedores, nós vamos transacionar com pessoas, nós vamos ter sócios acionistas e as pessoas são pessoas e agem como pessoas. Posto isso, eu quero que vocês prestem atenção no chart, que a empresa é o que as pessoas são. E separar o profissional do pessoal é pura fantasia, isso não existe. O clima que a empresa tem, portanto, ele é a somatória dessas energias, do relacionamento desses parceiros, das suas crenças individuais, da maneira como eles transacionam. Ah, mas muito se fala de ética, e aí esse negócio dá uma confusão danada. Não, sim, lógico, claro. Bom, nós temos a ética dos torcedores de um determinado time, nós temos a ética do PCC, nós temos a ética do PT, nós temos a ética sei lá do quê. Rimou. Ou seja, o fato é que são comportamentos aceitáveis a um determinado grupo. A ética pode, de forma equivocada, se transformar nisso. E o que eu quero chamar a atenção é que quando é seu dinheiro, você não quer ver o seu dinheiro, o seu esforço, a sua energia, o seu capital, a sua família tomar risco com qualquer outro tipo de conjunto de valores que não seja o teu, ou que você não queira estar passando. Eu listo aqui no meu próximo chart grupos para chamar finalmente mais atenção a vocês sobre acionistas, executivos, colaboradores, clientes, fornecedores. Eu nunca conheci um acionista que não fosse uma pessoa. O cara é cheio das vontades, tem as suas agendas, tem o seu apetite de risco, tem as suas ambições, as suas fantasias. Executivo, eu já disse, executivo é para executar, mas ele próprio tem sua própria agenda. Os funcionários que já foram empregados, são colaboradores, foram tratados até recentemente como companheiros, também têm suas agendas. E é função do empreendedor lidar com o executivo, com o acionista, com os colaboradores, com os clientes, fornecedores. Vocês já tiveram algum cliente na vida que não fosse uma pessoa? Não, professor, eu tenho uma atividade B2B. Quem me compra são empresas. Bom, mas quem compra na outra ponta não tem comando, não é uma pessoa representando essa ponta do business? Ora, tudo fecha em pessoas, tudo fecha nas agendas. E eu só estou alertando para todo mundo prestar atenção, nada mais do que isso. O problema, aliás, é seu, inteiro seu empreendimento. Eu só estou dizendo, além dos negócios, além do serviço, preste atenção nas pessoas, preste atenção nas suas agendas, preste atenção na sua comunicação. Entenda o grau de risco que você está impondo a elas e elas a você. Para que as empresas existem? Elas existem para produzir resultados financeiros. Tão simples quanto isso. Para gerar empregos, para ter responsabilidade, agir socialmente, criar ideias, transformar energia em algo prático, tangível, promover crescimento das pessoas e da sociedade, para ser o palco das nossas realizações, para ser a nossa vida, o nosso projeto de vida. É para isso que as empresas existem. E então, pense como as pessoas podem ser cooptadas, podem ser convencidas, podem ser motivadas a colaborar com vocês ou a jogar contra vocês, de forma, de novo, explícita ou não. Os objetivos de qualquer empreendedor são os mesmos objetivos da governança. Perpetuar a empresa, ou seja, ela continuar existindo. Ter acesso a capital. A empresa vai demandar, dando certo, vai demandar capital, tanto no seu início, quanto mais ela tiver sucesso, mais ela vai demandar capital. Buscar melhor performance, eu insisto naquele tópico, daquela maneira de olhar, de que você precisa ter dinheiro para investir e ser melhor que seus concorrentes. Agregar valor significa valer mais. Gerar caixa. As empresas quebram, não porque não têm bons resultados, mas por falta de caixa. Lucro, as empresas precisam ter lucro para gerar caixa. E crescimento recorrente. Uma empresa que não cresce, recorrentemente, não se perpetua. A empresa, para se perpetuar,
pegar aqui elementos importantes da governança, ela precisa ter uma estratégia de longo prazo, precisa saber onde está indo, precisa ter um acordo de sócios onde você faz os combinados. Eu não estou falando de acordo de advogado, acordo de papelaria, que você vai lá e assina só porque precisa. Mas o acordo, pensar em tudo que pode dar certo, em tudo que pode dar errado e explicitar a empresa, como é calculado o valor da empresa, como é que é a transação de tirar dinheiro da empresa, como é que é investir na empresa, se pode família, se não pode família, ou seja, aquelas 25 coisas que sempre dão errado em qualquer sociedade, deixar previsto. Blindar essa interferência dos egos ou das agendas pessoais, tanto ou de forma assimétrica na companhia. E, finalmente, a profissionalização da maneira como eu havia descrito ou dividido com vocês, ou seja, pensar nos processos profissionalizados e não necessariamente tirar parente da empresa. Se isso anda junto, você terá necessariamente garantido a perpetuação da empresa. Para ter acesso a capital, que é um dos elementos básicos da governança, você precisa demonstrar transparência, equidade, precisa ter um sistema de governança maduro. É interessante vocês saberem que esses bancos de fomento, tipo o BNDES, o IFC do Banco Mundial, mesmo o Private Equity, fundos de Private Equity, mesmo Bolsa, eles observam os elementos básicos da governança se estão presentes no teu negócio. E quanto mais estiver presente, mais dinheiro eles te dão, mais tempo para pagar e menos taxa. O BNDES, por exemplo, tem lá pacotes, ouro, prata e bronze, que eles vão aumentando o dinheiro, o volume de dinheiro, o prazo de pagamento e o menor taxa na medida que você mostra a governança. O IFC é a mesma coisa. Portanto, vale a pena você se alinhar com aspectos de governança. Os fundos de pensão, que são hoje banqueiros e investidores importantes pelo tamanho de investimento que tem que fazer, acabam buscando empresas que precisam de capital mais barato e longevo para ter segurança, tanto para quem investe como para aquele que toma dinheiro. Todos vocês vão passar por essas fases do chart que eu agora demonstro aqui atrás de mim, ou ao meu lado, que é o estágio inicial, vocês lutando, vocês à frente do seu empreendimento, e está tudo meio misturado, a gestão, a propriedade, a família. À medida que isso vai se desenvolvendo, no estágio mais avançado, essas dimensões elas vão se separando, mas elas são interdependentes. É como se fosse uma engrenagem que se toca, independente do tamanho de uma ser maior do que a outra, uma polia, por exemplo, mas elas rodam juntas. E se uma quebra um dente ou uma não funciona, estraga o todo. Aqui nesse eixo, desse gráfico que eu trago, que vocês podem consultar depois, esse eixo que eu estou chamando de eixo da empresa, esse eixo que está para cima, você tem os estágios de uma empresa, no início, no processo de expansão e na sua maturidade. Já no eixo da propriedade, o tempo mostra que a empresa começa com você, proprietário e controlador, depois passa para os irmãos na sucessão e finalmente passa para a geração seguinte, que no fundo é uma organização de primos. Eu quero chamar a atenção que, apesar da maturidade da empresa, cada vez fica mais complexa a relação de gerir relações dentro deste grupo. Uma relação de primos é muito mais leve e mais difícil do que uma relação de um controlador manda, ou os 2, 3 controladores, ou a sociedade de irmãos costuma ser mais fácil do que a de primos. No eixo já horizontal, você tem a jovem família empresária que começa com você, depois até alguns deles entram na empresa, aprendem a trabalhar em conjunto e começa a discussão 50, 30 anos depois, como se passa o bastão. Eu só estou mostrando aqui esse modelo tridimensional da governança familiar, que é a prática que vai acontecer com vocês nas empresas que darão certo. Ou seja, dando certo vai ficar mais complexo. Dando certo vai precisar cuidar de cada uma dessas dimensões com tanto carinho quanto vocês cuidam dos seus negócios, dos seus clientes, dos seus produtos. Portanto, não esqueçam,
As organizações são organismos vivos. Elas nascem, crescem e morrem. Portanto, você precisa cuidar. Explico. Tem um eixo da evolução, um eixo do tempo. Uma empresa, como qualquer ser vivo, tem um momento que ela se cria, cheio de obstáculos, cheio de improváveis situações, dá certo, sobrevive, assume o ápice e começa a decadência. E a decadência ocorre, e se você não se reinventa, e se você não se cuida, você deixa de existir, você morre. Por isso, eu comparo as empresas a um organismo vivo. O que nós devemos fazer e fazemos? A governança instala um processo que, quando você está próximo do ápice, você tem que reinventar a sua empresa. Não necessariamente modificá-la, mas é uma disruptura programada para que você consiga construir um novo ciclo e aumentar a cauda de sobrevivência dessa companhia. A possibilidade, portanto, de se reinventar. A empresa, se não for reinventada, ela vai perder rentabilidade, vai perder capital, vai necessariamente ter uma crise. É importante saber que quanto mais tempo a gente demora para entender isso, o esforço e o risco que a gente vai assumir será muito, muito maior. Por fim, eu não quero usar um clichê, mas parafraseando Charles Darwin, aquele antropólogo, biólogo que estudou Galápagos, ele acabou, depois de anos e anos de estudos, nos oferecendo várias janelas de conhecimento e sabedoria. Mas ele resume uma que eu acho em especial importante. Vamos ler juntos. Não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive. Não é mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele que tem mais possibilidades de se adaptar às mudanças. Não é o do somebody love, mas é aquele que consegue ler o seu meio, absorver o seu meio e sobreviver no seu meio. O nosso guru de marketing, de mercado, já velhinho, mas com conceitos e nos provocando a pensar, tem aqui uma série de provocações que eu particularmente uso porque me faz sempre pensar. Cada vez que eu estou à frente dele, acabo pensando. Existem empresas, 5 tipos de empresa. As empresas que fazem as coisas acontecer. As empresas que acham que as coisas acontecem. As que observem as coisas acontecer. As que observam. As que se surpreendem quando as coisas acontecem. E aquelas que nem sabem o que aconteceu. É bom vocês se avaliarem e as suas empresas contra cada uma dessas situações, porque isso pode gerar um caminho e um bom empurrão em todos vocês. Muito obrigado, foi um prazer e um privilégio fazer parte do Summit e espero que essa nossa fala e essas ideias possam contribuir nos seus atuais negócios, nos seus futuros empreendimentos. Muito obrigado.